valendo, senhoras e senhores. Hoje um projeto Chapecó bem diferente com Dona Fran nos estúdios Ribas Telecomunicação. Tudo bom, Dona Fran? Tudo bem. Saí de trás das câmeras para estar na frente das câmeras. Eu até quero fazer uma proposta para você um dia, fazer um Carlos Ribas Responde com você aqui respondendo as perguntas. Ai, meu Deus, será que eu dou conta? Eu acho que sim, até pela experiência da galera, assim, de fazer perguntas doidas. Porque, você já pensou que legal? Você quer me colocar em maus lençóis, isso sim. Não. Eu vou pedir ajuda aos universitários, Claro, hein? mas é como eu faço quando você fica lá selecionando as perguntas. Eu já pensou que legal para as pessoas perguntarem para você coisas de batalha espiritual e você responder com a sua experiência? Sim. Porque é uma visão muito próxima da minha, eu acho que a gente não tem visão discrepante, mas tem o seu jeito de ver as coisas. Talvez seria legal também fazer um Fran Responde relacionados à ansiedade. Pode ser. Medo, depressão, Quem terapia. Sabe? Comentem aqui. Vamos pensar sobre. Comentem livremente se vocês concordam com isso. Bom, a thumb tá com o meu nome aqui, mas vocês sabem que sou eu e a Fran, tá? Esse é o meu site, carloribas.com. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ative o sininho. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vocês já viram aí na thumb do YouTube, sobre o luto. Eu trouxe uma especialista aí no luto pra gente falar. Posso fazer Você quer fazer uma introdução? Ou eu leio pode falar. O texto da Bíblia? Como o Projeto Chapecó são estudos bíblicos inteligentes, então a gente vai estudar sobre algo em Eclesiastes 3. Eu não coloquei no nosso texto aqui da tela, porque como eu tô com a Fran, eu quero deixar ela falar mais, claro. Mas Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí, na lista de propósitos que Salomão escreve, o primeiro deles, que está no verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, a gente fala muito sobre nascimento, né? Nós apresentamos crianças na igreja, e a gente, obviamente, faz cultos fúnebres, mas a gente fala pouco sobre morte. O que é? É o medo da morte? O medo do desconhecido? O crente não deveria ter, né? O que eu percebo é que as igrejas, elas minimizam e não falam dano sobre o luto. Né, eles não falam sobre a dor. Nós vivenciamos algumas situações e ao longo do nosso ministério algumas perdas também, e é onde nós encontramos algumas situações que as pessoas não querem falar ou elas simplesmente anulam o sentimento. Então eu percebo que não pode sofrer, o crente não pode chorar, o crente tem que entender que foi a vontade de Deus, e essa é uma frase dolorosa. Mas não deixa de ser verdadeira também, né? Porque quem perde nunca espera que seja a vontade de Deus, mas aqui na playlist tem eu sei que tem um estudo sobre a soberania de Deus. Muito bom, inclusive, no Projeto Chapecó. Exatamente. Então, tudo dentro desse assunto gera muita polêmica e as pessoas não falam sobre isso. E será se eu sou muito bem resolvido em relação a isso, né? Eu falo isso até que alguém que é muito perto de mim morra. Aí eu não sei como é que eu vou lidar. A gente não sabe, né? Uma coisa é falar, a teoria é muito boa, a prática é mais difícil. Mas, sabe se falta para nós falarmos sobre morte na igreja, até para preparar psicologicamente as pessoas? Porque, vamos lá, não, mas é o tempo de Deus, a vontade de Deus, mas eu não quero perder meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu esposo e tal. Ninguém quer perder ninguém, essa é a verdade. Uhum. Mas se a gente falar sobre isso... Eu acho que traz uma consciência, né? Até para... O que eu penso, assim, sobre falar de morte? As pessoas têm medo de falar de morte e desagradar o Senhor. Até porque a morte está muito ligada ao diabo. E também, assim... O culto à morte. Sim, faz sentido. Não é? E desagradar ao Senhor. Eu não posso sofrer. O que eu entendo e que eu recebo muito dentro da clínica não posso sofrer, não posso chorar, eu sou uma crente, o Senhor me deu todas as coisas e eu não tenho motivo para chorar, eu não tenho motivo para sofrer. Há uma ambivalência de sentimentos. E o luto, ele nada mais é do que uma dor muito grande por algo que foi perdido. Né? Não precisa necessariamente ser a morte. Exato. O luto é um sentimento pós-perda. Isso. Eu até anotei aqui. Eu queria fazer perguntas depois para a Fran sobre os estágios do luto, que parece que
ter um consenso na psicologia que não existem mais, ou não está bem definido. Ele Mas a gente perpassa, né? Mas a gente gosta de falar. Sim, Negação. os estágios, É no 5. né? Sim, sim. O que na verdade é o luto? Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Isso, vai lá. O luto é uma resposta natural à perda, especialmente à morte de alguém significativo. Então, a morte em si, sim, mas também nós entendemos que a perda. Então, a perda de um relacionamento, né, uma separação, a perda de um animal de estimação, né? Muitos não reconhecem isso como um luto, e nós chamamos de luto não reconhecido. É o pai de pet isso, será? É o amor que Pode você ser uma tem criança, ao né? animalzinho. Pode ser uma criança. Mas também aquela gestação que a mãe perdeu o bebê na gestação, a criança não chegou nem a nascer. Ai, credo, que horror. Então é um luto não reconhecido, porque por mais que a criança não tenha nascido, a mãe já criou um amor por aquela criança. E ela sente a dor tanto quanto ela tivesse nascido. Então nós precisamos entender essas fases, essas formas de luto. Então, sim, o luto normal, que é aquele luto que a gente entende que é a resposta emocional esperada diante de uma perda. O luto antecipatório, que são pessoas que acompanham um ente querido que está acamado e já sofre a dor tipo antes. A pessoa que está com um estado terminal de câncer. Exatamente. Então nós temos também o luto complicado, que é aquele luto que é onde nós vamos falar sobre as fases, que na verdade o luto ele é um processo, né? Não é uma fase, é um processo. Ele vai ao longo do tempo sendo desenhado de uma forma a compreensão e o final da aceitação de tudo isso. Sim. Nós temos também o luto adiado, que é você postergar essa dor, de você não sentir essa dor nesse momento. Tem a ver com a negação? Você vai adiando, sim. E o luto coletivo, que é aquele que sofrem todos juntos, né? Como foi o caso da Chapecoense? Vivenciado por grupos sociais ou comunidades diante de uma grande tragédia. Tipo aqui, quando a pandemia foi um luto coletivo. Sim. Né? Nossa, a pandemia foi estranha. A pandemia. Agora eu fiquei sabendo que teve um desabamento de teto de uma boate, acho que na Tailândia também, morreram 98 pessoas. Se torna um luto coletivo. A Boate Kiss. A questão da inundação do Rio Grande do Sul. Um luto coletivo, então, de uma grande tragédia. Então, nós entendemos que existem várias formas. E eu estudo um autor que é muito legal, que é o Rodrigo Luz, que é desse título aqui. Ele é um psicólogo, ele não é cristão, mas ele tem um conhecimento muito grande relacionado ao luto, e ele fala que a outra palavra do luto é o amor. Então, quanto mais você sofre, é porque você amou demais. Sim. Então, eu não consigo sofrer por uma pessoa que eu não conheci. Por exemplo, nós moramos próximo a uma capela mortuária. Nós moramos em cima, inclusive. Em cima de uma capela mortuária. A parte dos ricos é do outro lado da rua e a dos pobres é aqui embaixo do prédio. Aqui, do outro lado. Então, Quando eu morrer, você me vela na dos ricos, não vai me velar na dos pobres, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Quando eu sei, a gente vê um velório ali, a gente vê pessoas, movimentações, nós sentimos a pena, sentimos a dor... Mas nós não sofremos. Eu fico mais entristecida por ver as pessoas sofrendo. Mas eu não vou entrar em luto por uma pessoa que eu não conheci. Exato. Agora, se eu conheço a pessoa e dependendo do vínculo que eu tenho maior com aquela pessoa, eu vou sofrer muito mais. Então, aqui, esse livro ele vem a dizer que a outra palavra para falar do luto é o amor. Então, é a outra moeda. Então, por isso, nós precisamos legitimar esse luto, essa dor. Tá, vamos separar em estágios, assim. Então, vamos começar do luto de quem ainda não morreu. Tá. Né? Aquela filha que tá cuidando da mãe, que já tá em estado... Sabe que o prognóstico não é tão... É o caso... Tem outros casos, assim, né? Tem pessoas que a gente ama que souberam que tem uma doença incurável, degenerativa, e que a cada dia está um pouquinho mais perto da morte. Tem casos de pessoas que descobrem um câncer já em estado terminal. A minha mãe foi assim. Eu não vivenciei esse luto, até porque eu nem sabia o que era. Talvez eu... E tem um detalhe também. As pessoas vivenciam o luto de uma forma individual. Sim. Você tem uma capacidade diferente. Mas especificamente no caso da minha mãe, é porque eu morava já longe. Sim. E aí ela descobriu câncer e coisa de um mês ela morreu. Foi muito rápido.
Porque quando ela descobriu, já estava tomado o corpo todo. Tanto que ela morreu da metástase do câncer no cérebro, né? O câncer inchou ali e empurrou o cérebro dela contra a cavidade craniana, intracraniana. Mas quem ficou perto da minha mãe, no caso a minha avó, que cuidou da minha mãe, ela já sabia que ela ia morrer. Então, mesmo vendo a minha mãe viva nesses próximos 30 dias, a minha avó já estava passando por um luto? Sim, ela sofre, né? Ela vai já internalizando aquilo, só que na verdade as pessoas passam pelos estágios. Então, É a negação, né? Primeiro passo, primeiro impacto. impacto. Eu não aceito aquilo. É. Eu não aceito. Senão o cristão não ora. Exatamente. Por isso que há uma necessidade de nós dialogarmos nas igrejas sobre o processo do luto. Eu vou fazer uma pergunta para você aí, você vai responder aqui no comentário. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Francine. Você sabe que seu pai vai morrer? Sei. Você sabe que a sua mãe vai morrer? Naturalmente, você é a filha mais velha, então, pela natureza, os mais velhos morrem antes que os mais novos. A gente sabe que, infelizmente, acontecem tragédias que os mais novos morrem antes. Mas uma coisa que os filhos já têm que ter na mente: opa, meu pai uma hora vai morrer, minha mãe vai morrer, eu vou ver meu pai morrer, eu vou ter que enterrar meu pai, eu vou ter que enterrar minha mãe, não é? Prematuramente ou não, eu vou ter que enterrá-los. Tem gente que não faz seguro funerário com medo disso atrair a morte, dá azar. Eu lembro quando a gente Não fala sobre isso, a gente fez seguro de vida uma vez, e daí nós fomos viajar, Francine e eu. Foi o nosso primeiro seguro de vida, a gente nunca teve antes desse. Já faz muito tempo. O Matheus era pequenininho e nós deixamos o Matheus na casa dos avós. E fomos pegar um voo lá na cidade de Cascavel para algum lugar que Francine e eu viajamos. E eu cheguei pro meu sogro e eu levei a pólice do seguro de vida e falei: sogro, seguinte, tá aqui, tá, ó, a gente tem um seguro de vida, se o avião cair, a gente morrer. Você liga para esse número aqui, tem o seguro de vida pro Matheus, tal, pro Thales, enfim. Ó. Ele teve um chilique. Ele ficou bravo. Ele teve um troço. Sim, ele ficou muito bravo. É porque as pessoas não sabem lidar. É aquela história, não fala sobre suicídio que vai acontecer. Não fala sobre luto que... Não fala diabo que chama o diabo. E na verdade, assim, a pergunta é: estou preparada para a morte dos meus pais? Você tá preparada? Claro que não. Mas você pensa assim, tipo, ele vai morrer um dia? Não. Você não pensa? Não, eu não sou bem resolvida com isso. Eu preciso fazer terapia. Não sou bem resolvida e já falo. Não sou bem resolvida, mas eu entendo. Porque aí vai que acontecer. tá, né? A teoria, ela é muito boa. Agora, na prática, É o que eu falei. É diferente. O meu pai tá, assim, bem idoso, tem 85 anos, e ele tá com os rins, não funcionam mais, enfim, tá bem complicado. Então, a tendência é, né, meu pai é um touro de forte, um bugrão. Sim. Os irmãos, a minha família por parte de pai é muito longeva, tem pessoas de 100 anos, tem parentes ali que tiveram 105 anos, teve uma tia que teve 110, então é uma família longeva, assim, de saúde muito boa. Mas se a gente tá naquela expectativa, expectativa não no sentido de bom ou ruim. Que pode, né? Qualquer momento pode ligar. Sim. Então eu já conversei com meus irmãos, já falei, gente, assim, ó, então, o pai tá nessa situação, quem estiver viajando, se não puder voltar pro velório, os outros entendem e velam ele, enterram. Não, tá todo mundo bem combinado. Meu irmão falou: cara, se o pai morrer e eu estiver viajando, você cuida? Eu cuido. Ó, se eu estiver viajando e o pai morrer, eu cuido. Parece frio. É frio? É. E eu vou te dizer o porquê. Por causa dos vínculos. Os vínculos fazem a diferença. E o meu pai não. Criou vínculos. Não criou vínculos. Exato. Então, o que acontece? As pessoas, elas sofrem com esse luto antecipatório. Sim. Devido ao vínculo. O medo de perder, o medo, sabe que vai acontecer, mas já começa aquela dor antecipada. E quem tá com essa dor, Fran? Como que lida com isso? Eu sugiro fazer terapia. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher. Sim. E eu tô com essa dor. Ah, minha mãe vai morrer, eu não sei. Fran, eu quero fazer terapia. Sim, eu sugiro fazer terapia, né? Dentro do setting terapêutico, nós fazemos o acolhimento, né? Todo com carinho, reconhecendo essa dor, legitimando essa dor, entendendo que é uma dor palpável, não é uma dor simples. Não é só emocional, tem mais coisa, não é imaginária, é uma dor palpável. A gente sabe que a pessoa está enferma e pode falecer. Como em outros casos da pessoa que faleceu, e aí
Eu tive uma paciente que perdeu a mãe e a dor dela era tão grande, mas tão grande, que eu me constrangia e por vezes eu chorei junto. Sim. Porque não tem como um ser humano se colocar diante do outro e não sofrer a dor. Como é que é a frase de Jung? É de Jung? Jung, Tenha toda a técnica, todo o conhecimento, mas quando você estiver diante de outra pessoa... seja apenas uma alma tocando a Tocando em outra outra alma. Então, já me perguntaram, você já chorou com as suas pacientes? Óbvio que sim. Porque além delas serem minhas irmãs em Cristo, A maioria? né, a maioria são minhas irmãs em Cristo, eu sofro a dor junto. E tanto que eu vibro junto, me alegro com as conquistas e choro com elas, de forma a não colocar as minhas cargas sobre elas, Sim. guardar a minha dor no bolso, né? Inclusive, passei por uma situação que eu tive que entender o que é a técnica e a prática, são duas coisas totalmente diferentes. Alguns sabem que o meu pai, ele teve um princípio de infarto mês passado. Mês passado. E eu recebi a notícia 5 minutos antes de entrar em atendimento. E eu recebi a notícia e eu tive que dobrar o meu joelho, orar, colocar minha dor dentro do bolso e atender a paciente. Qual que era a demanda dela? O pai tinha infartado. Sério? E aí, como que eu lido com isso? Eu tive que engolir, eu tive que entender que a minha dor naquele momento não era o que era pra acontecer. Chega a paciente e fala assim, doutora, meu pai infartou, eu acho que ele vai morrer. Aí a psicóloga, o meu também. E aí, como que a gente lida com isso, sendo seres humanos? Mas daí lida, uai. Se eu fosse na psicóloga com uma demanda bolso, e a psicóloga estivesse passando pela mesma demanda, eu acho que eu ia falar, vamos se abraçar. Existem alguns casos em que eu coloco os meus exemplos, até para mostrar para a paciente que ela é normal e também que eu também passo pelas mesmas situações. Mas nesse caso, a dor, o vínculo, então... Existem pessoas que chegam até a clínica com a mãe doente, sabendo o que vai acontecer, e aí nós trabalhamos o quê? Todo o processo do luto, desde já. O que vai? Primeira coisa, nós entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que Ele é suficiente para curar, levantar, ressuscitar. Nós cremos nisso. Mas eu utilizo a teoria também, dentro da psicologia, para trabalhar essas questões, nunca anulando a minha fé e a minha crença. Claro, porque são ferramentas, né? Exato. São ferramentas. Agora, nós temos duas famílias assim que nós amamos muito, são próximas a nós, que passaram por dois lutos duas perdas. Muito grandes. Assim, toda perda é grande, mas uma família que perdeu uma filha prematuramente, e que são um casal que nós amamos, assim, que eu tenho um carinho muito especial por essa família, muito especial mesmo, muito especial. E uma família de crentes, a menina era uma princesa, aquela menina da igreja, do altar, tal. E, infelizmente, descobriu uma doença terrível. Estavam tratando como se fosse uma coisa, quando foram ver, descobriram e coisa de uma semana ela faleceu. Sim. O Senhor a recolheu. Foi todo o processo, eu vou falar como pastor evangélico, todo o processo do Senhor recolher essa irmã, eu achei que é muito doloroso para a família, para os pais e principalmente para a comunidade, para a igreja. Mas foi um processo muito bonito. E eu vou dizer o porquê que foi bonito. Porque ela é uma menina que ela foi guardada por Deus pura, nunca tinha se contaminado com o mundo. Quando foi para ser preparado para o velório, uma irmã da igreja, que é uma bênção, ela falou, eu vou preparar o corpo, não vou deixar homem algum colocar a mão. Homem algum colocar a mão nela, porque a menina ela era virgem. Era pura. Então, assim, e na funerária tem os funcionários, são profissionais, não estamos falando sobre os profissionais da funerária, mas é sobre o cuidado de Jesus com ela, com a menina. Assim, foi uma coisa linda, doída, dolorosa, triste, mas eu vejo, assim, sabe, a mão de Deus guardando tudo e protegendo tudo. Só que os pais, na minha opinião, são irmãos, são amigos meus, tá? Na minha opinião, os pais não recuperaram nunca mais. Não recuperaram. É o que nós chamamos de luto complicado. E eu amo esses irmãos, eu sempre converso com eles na igreja, sempre os vejo, e eu sempre, eu sei, sabe, e esses irmãos que são queridos, que até me assistem no YouTube, com certeza vão estar assistindo esse vídeo, eles sabem que a perda da filha arrancou a vida deles junto. Como é que lida com esse luto?
Sim. O que acontece? Sabe, quando Sim. perdeu o Sim. brilho de viver. Sim. Não, vou te dizer uma coisa. O irmão falou pra mim um dia, assim, pastor, agora eu só tô esperando Jesus voltar. Sim. Eu não tenho mais brilho. Assim, eu queria que Jesus voltasse. E aí eu vou entrar com um ponto e você, como pastor, vai me responder, tá? Nesse caso, é espiritual? O quê? Essa dor, isso que tá Não, é acontecendo? humana. É humana. Exatamente. Exatamente. É a dor da alma. Exato. É o que o salmista disse, o salmista Davi disse, porque se abate sua Exatamente. minha alma, E aí o que porque se acontece? entristece dentro de mim. Os pastores, campanha de oração, jejum, oração é importante. Sim, mas nesse caso, Não, porque é a alma que tá que triste. tá machucada, Sim. acabada. E você sabe o que acontece nessa? Aí entra as fases, que nós não falamos mais as fases, mas porque ela vem e vai. E é um senso comum, todo mundo fala as 5 fases do luto. Por quê? Quais são as Isso, 5 fases quais do são? luto, né? Vamos lá. Negação. Nega que a pessoa morreu. E não quer falar sobre o assunto. Que não é- é nem negar, é não falar. Tá tudo bem. E Tá tudo é quando a pessoa fala bem certo. assim, parece que a mãe foi viajar e não voltou ainda. Também, mas é assim, ó, eu não quero falar sobre isso. Tá. É basicamente, não, tá tudo bem. Você tá bem? Como é que você tá? Não, tá tudo bem, tá normal, vida normal. Tá. Aconteceu, pois é, Que essa é outra família que eu quero... Que triste, aconteceu, Tá. tudo bem, não, fazia parte. Não quero falar sobre o assunto. Aham. A negação, tá? Depois vem a raiva, que é uma emoção primária que nós temos, que foi dada pelo Senhor para nós. Sim, Nós somos formados de emoções. sim. A raiva, que aí, só que para você passar, teoricamente falando, para você passar pelas outras fases, você tem que passar pela negação, você tem que entender a negação. Se eu fico aqui, eu não vou vivenciar essas outras, Tá. porque eu não quero falar. Como que eu entendo a negação? Eu entendo o que aconteceu e que eu preciso seguir adiante, até chegar na última, tá? Só que a raiva, ela também, ela vem junto com a negação, porque eu fico com raiva daquilo. Por que aconteceu aquilo? O Senhor não me escutou. Raiva de Deus, raiva da igreja, raiva de E tá tudo. tudo bem. E é o que eu falo para as minhas pacientes, você tem todo o direito de sentir raiva, porque não há uma explicação. E sabe como é que eu vejo o Senhor abraçando essa pessoa e falando, calma, tá tudo bem, vai passar. Só que a pessoa precisa se permitir. Só que é aqui que entra a igreja, a religiosidade do cristão. Eu não posso sentir raiva de Deus? Como assim? Eu vou ficar com raiva de Deus? Sim. É o pecado contra o Espírito Santo. Exato. Não tem perdão. Exato, eu não posso. Olha como é sério isso. E lembrando que nós somos formados por um espírito, uma alma e um corpo. E nesse caso, nós estamos falando de algo que está na alma. Está eclodindo no corpo. Tem gente que definha. Agora, o espírito ainda é cristão. Você é um crente. Então, a gente não vai falar, é demônio que tá botando na cabeça dele para ele sentir raiva e dúvida de Deus. Não. É a dor. A natureza humana é a dor terrível que tá tocando. O diabo pode potencializar uma situação? Claro que pode. Ele é um oportunista sem vergonha. Mas nós estamos falando aqui do ser humano. Exato. E a raiva, ela vai perpassar em todas as outras fases. Tá? Nós estamos aqui. Na raiva. A gente vem aqui agora. Na raiva. Depois da raiva, vem a barganha, a negociação. Aí você começa a se culpar. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse levado no médico tal hora, corrido, não ido, marcado os minutos. Teve uma irmã 20 anos atrás, né, que perdeu o filho no acidente de carro. O filho saiu com o amigo e o amigo foi ultrapassar no local não permitido, de frente com uma carreta e matou. O motorista, que era amigo, não morreu, se arrebentou todo, mas o filho morreu. Aí eu lembro da mãe, faz mais de 20 anos isso. Mais, né? A mãe falando comigo, meu filho chegou em casa e pediu para fazer um sanduíche, e eu falei que não ia fazer. E ele falou, mãe, eu como depois então. Se eu tivesse feito o sanduíche, era o tempo da carreta descer e não teria morrido. Começa aquela matemática. É a culpa, a negociação. Então eu começo aqui, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido, e aí eu fico com raiva. Volto pra Também, raiva. volto pra raiva. Entendi. Tá? Depois disso tudo, vem a fase da depressão, é onde começa a cair a ficha. Sim. É onde eu começo a entender que não tenho força, a minha vitalidade se foi, que é aqui que nós vemos muitas famílias. Essa família que eu amo muito tá nessa fase. Que
a vida se foi. E depressão, gente... Eles podem ter passado pela raiva e não ter percebido tanto? Sim. Por ser tão crentes que eles não mas eles... aqui tinha raiva, só a raiva não veio para fora. Tá. Aqui é que muitos crentes não aceitam isso, que aí eles se martirizam por estarem assim, porque eu sirvo ao Senhor, meu ente querido está com Deus, como que eu tô assim, eu não posso ficar assim, eu preciso levantar. E a gente entende a depressão como uma doença, tá? Não é um estado de espírito, é uma doença que precisa ser cuidada e respeitada. Então, aqui é muito importante pensar Sim. que às vezes não é só uma não é só uma tristeza profunda. Ou falta de Deus. Ou falta de Deus. É a falta da vitalidade. Acabou a vida, se foi aqui. E aí, a raiva vem também. Uhum. Ela tá aqui, ó. Tá. Ela porque anda ela é uma energia, né? Exatamente. E aí, depois disso tudo, Fran, tem tempo para passar? Não. Não tem um tempo determinado. Na academia, nós entendemos que o luto ele pode durar até 2 anos, dependendo do vínculo. Sim. Só que, se ele não for reconhecido como legitimado, ele pode passar por um bom tempo. Sim. E aqui vem a aceitação, que é quando você passa por todos esses estágios e entende que a vida precisa seguir de uma outra forma. Esse é o alvo do psicólogo. A aceitação. Fazer a pessoa entender isso e Exatamente, chegar aqui. Exatamente. Só que quando você aceita, a aceitação não é dizer assim, ó, tá tudo bem, ok, passei, bola pra frente. Sim. Não, é eu entender que eu passo ainda por todas essas fases aqui em algum momento, vai voltar, o se eu tivesse feito, dou um momento de recaída, porque aí que nós entendemos que não são fases delimitadas, mas elas que vêm e vão. Entendi. Mas a negação é o primeiro passo. Se a pessoa não entender, não procurar ajuda. Nós temos vários amigos que não, tá tudo bem. Que é outro, perderam, que é outro caso de uma perda. Colocou ali uma pessoa para substituir e engoliu tudo isso aqui. Bola para frente. E aí, uma hora ou outra, isso aqui vai explodir. Sim. E vem em forma de doenças, lá na frente vem em forma de dores, que são as dores psicossomáticas. Sim, que vem da psique, que é a muito alma, sério isso. E ela aparece no corpo, que é soma. Tá. Então não existe uma fase, não existe uma regrinha um tempo ali, determinado. Sim. Fran, eu tô sofrendo já há muito tempo. Faça terapia para elaborar isso aqui. Porque o luto, ele é como você viver de uma forma adaptada. A pessoa que perdeu um membro do corpo. Sim. Perdeu um braço. O Foman, quando caiu do avião, ela perdeu a perna. Ele precisou viver de uma forma adaptada. O luto também. E uma coisa que a gente sempre entende também, amor, é assim, as pessoas, elas querem trazer sempre a memória da pessoa para que aquela pessoa não pare de existir. Então, por exemplo, a pessoa que tá em luto, ela vai ficar falando da pessoa, falando, doente, o ente querido. Tá. Vai ficar falando. E quem tá perto já não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque é a mesma história. Só que para aqueles que perderam, eles querem manter viva aquela memória da pessoa. E o que o psicólogo faz? Ele faz a pessoa entender que essa pessoa nunca vai morrer, ela vai estar sempre dentro da experiência, de um cheiro, de uma palavra, ela vai estar ali, só que até esse processo passar, a pessoa vai ficar lembrando. Então é um processo muito delicado. Uau! Bom, enfim, e vocês? Já passaram, estão passando? Comenta aqui embaixo. Eu queria muito saber como que vocês Sim. venceram, ou não. Pastor, não venci ainda. Perdi minha mãe, não tô mal. Comenta, se você tiver liberdade para isso, tá? Primeiro a gente quer... primeiro não, já estamos do meio pro fim. Mas a gente quer lembrar vocês que o fato de nós sermos igreja não nos exime de sofrermos, tá? Então, você passar por sofrimento é natural, faz parte do ser humano e você precisa buscar ajuda. E também nós lidamos com muito carinho, com muito amor, toda e qualquer situação de luto. A gente teve agora recente a perda da nossa irmã Marliese, né? Vocês sabem das minhas histórias com o André, que é o meu irmão, é um amigo mais chegado que um irmão, a Marliese é a irmã dele. E a gente conhece a família há muito tempo, o marido, as filhas, enfim. E ela faleceu também muito rápido. Sim. Né? Enfim. E aí o que acontece? Foi muito traumático para todo mundo.
a família toda, é muito difícil. E quanto mais intenso o relacionamento, o vínculo, É. maior é a dor. E aí, e assim, e tem N variáveis, porque se morre, morre um cara que ele fica dois anciãos, assim, todos os parentes já morreram, não tem filho, ficou um casal de velho lá, aí morre um do casal, morre o homem. A mulher vai sofrer e tal, mas ela já tá no final da vida, a idade, parece que já entende melhor isso. Quando morre alguém jovem, prematuramente, e tem muitos parentes, um núcleo familiar muito intenso, o nível de intensidade do luto é diferente, porque de repente o marido já superou o luto e quer seguir a vida, mas os filhos não superaram. Que é natural, normal e faz parte. Porque assim, Sim, vamos lá, difícil. morre a Fran, né? Não estou profetizando, sim. mas hoje é dia 9 de abril de 2025, né? Morreu a Fran, sei lá, deu um pilipaque e morreu. Não morra, mas se caso acontecer. Bom. Eu vou ter meu tempo de luto, o Matheus vai ter o dele. Sim. Você entendeu? São sofrimentos diferentes. Se o Matheus vencer mais rápido e eu ficar me arrastando 2, 3 anos, deprimido, tomando remédio. Vamos falar sobre remédio também. Tá. Com olheira, o Matheus deixar pra mim uma hora e falar assim, pai, reage. cara, a mãe morreu, meu filho, segue a vida. Ou, pior, se eu já supero uma semana, 2, já foi, já tá, a fila anda. Eu brinco com a Fran que se ela morrer, eu caso no outro dia. E aí, mas é brincadeira, eu não quero casar. Eu não vou voltar pra ver. Puxar o pé de novo. Eu não quero. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais saúde pra isso. Mas assim, mas vamos supor que eu fosse aquele cara que tem uma necessidade afetiva. Eu não tenho, eu sou bem frio pra isso. Mas se eu tivesse uma necessidade afetiva e o Matheus sofrendo o luto da mãe, sim, como é que eu vou arranjar uma namorada, trazer dentro de casa com meu filho ainda chorando o luto da Francine? Sim. Isso é muito complexo, Fran. Sim. E como é que você lida com a família? Sim, aí nós entendemos que a terapia entra para fazer esse papel. Por quê? É preciso entender que, vou usar você de exemplo. Agora eu vou morrer? Não, tá. Eu morri. Não vai morrer, não quero, não morre. Por favor, não morre. Tá, e aí, vamos lá. Agora eu vou ficar... Hipoteticamente. Agora eu tô sofrendo luto antecipatório. Não, a gente vai comemorar ainda 50 anos de casado. Mais ainda. Ano que vem. Mais. 50 não, 25 ano que vem. 50. Não, ano que vem é 25. Sim. Então 50. Não, 50 tá 50 bom. tá bom. Vou fazer 50. Não, vou ter 75. 75 tá não, bom, 75 tá ótimo. 75 eu vou estar inteiraço. Ótimo. O que acontece? Vamos lá. O marido morreu. Perdão, a esposa morreu, ficou o marido e os filhos. Tá. Ou as filhas. Geralmente as filhas é quem sofre mais porque ela tem ela tanto a vai morte perder da mãe, a mãe e aí o pai. E o pai. As filhas sofrem mais quando a mãe morre e elas ficam com o pai. Porque a ligação das meninas com o pai, elas se sentem na responsabilidade de assumir o papel da mãe. De cuidar do pai. Sim. Tá? Vou dizer por mim. Por mim, sou uma filha. Somos em 3 meninas, as Frans. Francine, Franciane, Franceline. O Guinho, na casa da Dona Luísa. O Guinho, Luizinho, Zezinho. Minha mãe, né, parte com Jesus, fica meu pai. Pra mim, aceitar que outra pessoa vai entrar, humanamente impossível. Você não imagina seu pai casado com uma loirona? De forma de 1,90 m? Alguma! Mata o Batista. Não. Mas o que acontece? A gente trabalha isso em terapia no sentido de separar o que é o homem e o que é o pai. Entendi. Porque o homem é o homem que tem necessidades fisiológicas, biológicas, sexuais e afetivas. Sim. O pai é o afeto. É só afeto. Eu não vejo meu pai sexual, eu vejo meu pai afeto. Claro. Então eu preciso separar, trabalhar isso em terapia e separar isso. Mas é tão difícil. Por quê? Aí outra mulher vai assumir o papel da mãe? Não vai assumir. Não vai assumir. Mas na cabeça das filhas ela nunca vai assumir o papel da mãe, ela vai assumir o papel da esposa. Exato, e aí há essa separação. Então, nossa, dentro do processo de terapia... Não casem, viúvos, não casem. Dentro do processo de terapia, a gente vai trabalhando isso. Não é uma tarefa fácil, nem para o pai que ficou viúvo, porque ele precisa também de uma companheira. Sim. Nem para as filhas que perdeu a mãe, mas que o pai também precisa. É um samba, mas com terapia a gente tem trabalhado dentro e eu tenho visto assim muitos avanços. Claro que, lembram das fases? Sim. Elas voltam novamente, porque agora é um luto do pai vivo.
Meu Deus. Porque Perdeu pra outra perdeu pessoa. pra outra. Nossa. Entende como Aí- é que é? Aí a filha, no caso, sente duas dores. A Da perda da mãe e agora e perdeu o pai pra outra pessoa. E ela Nossa. precisa pedir autorização para entrar na casa do pai. Jesus Que do antes céu. ela entrava sem precisar. Não é só esse. Esse é um Mas caso. são casos que é muito vamos, complexo de agora eu já não sou mais eu quem cuida do meu. Eu, por exemplo, minha mãe morre, meu pai fica, Sim. eu entro na casa da minha mãe a hora que eu quero, eu abro a geladeira, Sim. eu mexo nas coisas da minha mãe, Sim. eu faço tudo. Quando se minha mãe morre, meu pai casa novamente, eu não vou ter mais essa liberdade Não, na porque casa. agora a dona da casa Tem é a nova outra. esposa. Então é todo um trabalho dentro disso. É bem complexo, mas nós precisamos entender. Eu falando de forma fria, tá? De alguém que, de espectador de uma hipótese. Morre sua mãe, seu pai casa de novo. Você vai ter que entender Sim. que agora a casa da sua mãe não é mais sua casa. Mas só que também é sua casa porque o seu pai mora ali. Tem uma referência de família. Mas não tem então jeito, entenda. A família existia antes dessa outra personagem chegar. Agora é uma nova família. E essa personagem é a escolha do pai, não é a escolha das filhas. Então Isso. as filhas não precisam aceitar essa personagem na família. Comenta aqui se você está passando por isso. Ela é escolha do pai, mas ela vai interferir nas filhas. Gente, é muito complicado. Bom, vamos lá mas então. Vamos combinar uma coisa? são as dores do luto. Vamos combinar uma coisa? Não morra. Pronto. Não morre aí que dá tudo certo. E se você morrer, seja salvo em Jesus. E o que ficou, o viúvo ou a viúva, não case. Mas daí sabe o que vai acontecer? Vai começar um monte de crítica pra mim, porque eu tenho uma galera muito boa que gosta de valorizar o que não tem valor. Vou dar um exemplo. No último Projeto Chapecó, eu falei sobre autismo. Né? Sim. E aí o que eu falei? Vocês assistiram? O que eu falei? Que o autismo é muito sério. Tem mãe que pensa em tirar a própria vida. Porque o filho é autista severo, ela não tem subsídio do governo, não tem ajuda do genitor, que às vezes não é nem pai, tal, sofre terrivelmente. Então, assim, é um caso muito sério. E muita gente fica imitando autismo, mimetizando autismo, criança mal educada que a mãe fala que é autista só para não ter responsabilidade de educar. E esses casos são os casos que mancham a necessidade real das pessoas que têm filhos autistas de serem atendidos pelo governo. Sim. Tá? Então, assim, é muito sério esse caso. Não teve gente que me mandou mensagem me xingando que eu tô falando que não existe autismo, que autismo é mentira? As pessoas entendem. Não, a pessoa só entende o que quer. Aí o que vai acontecer agora? Vai ter gente mandando mensagem falando assim: você tá querendo que todo mundo morra. E outros vão mandar mensagem: você tá querendo que ninguém case. Porque eu sou viúva e eu tô sofrendo. E eu sou feliz com o meu segundo casamento. E graças a Deus que eu sou uma viúva casada, porque no primeiro marido era um trato. Gente, eu não tô falando isso. Não valorize o que não tem valor. E existem várias eu tô falando que é uma situação. Agora deixa eu jogar pior agora. O pai que tá viúvo e que vai casar de novo, ou a mãe que tá viúva e vai casar de novo, ele só está pensando em si. Raros casos dos que eu conheço, o pai, ou o vivo, né? Por óbvio. O que permaneceu chama a prole e fala assim, gente, e aí, vocês me abençoam para casar de novo e tal? Raros. E é muito sério porque o que acontece? Porque ainda está o luto acontecendo. A dor é tão grande que eu consigo olhar só para mim, eu não consigo olhar para o outro. Isso aí. Esse que é o problema do luto. O luto, você olha só pra si. Você não olha pro outro. Ai, suprir a minha falta. Mas daí o filho olhando. O filho olhando. Exatamente. Pra uma estranha dentro da minha casa. Exatamente. Cozinhando na panela que minha mãe cozinhava mês passado. Dormindo na cama que minha mãe dormia 2 meses atrás. E o filho. Esse é o grande lance. É muito difícil. Por isso que a igreja precisa falar sobre o luto. E outra coisa muito importante, gente. Medicação. Isso, tá? vamos pra medicação. A medicação, ela é de extrema importância para algumas situações necessárias. Não se automedique. Francine está dizendo o quê? Você vai procurar um médico psiquiatra, não tem o dinheiro, vai no postinho, o médico clínico geral, e ele vai receitar de acordo com o seu caso, tá? Isso aí. Primeiro a gente tem que fazer esse disclaimer aqui, depois a gente fala sobre medicação. Agora sim. Isso. A medicação, ela é de extrema importância
para casos que realmente precisem. Não se automedique, por favor. Não, nunca, jamais. Nunca. Procure ajuda, procure um atendimento, caso não esteja lidando muito com a situação. E a gente volta a bater naquela tecla de Nossa. que crente não pode tomar medicação, Pode. crente não faz terapia, crente não busca ajuda. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, estamos adoecendo. E é uma besteira, né? Porque o crente faz pilates, o crente joga bola, o crente faz natação, ele cuida do corpo físico. Quando a questão é saúde mental, não, o crente não pode fazer terapia. Sim. O crente toma remédio para dor de barriga, toma remédio para pressão alta, mas quando é remédio para a saúde mental, não pode porque é coisa do demônio. Exatamente. Isso é uma besteira que Satanás colocou na cabeça das pessoas e um preconceito. Sim, até porque Ontem nós vimos um senhor, né, que falou, a senhora é psicóloga? Não, Deus o livre. Eu falei, tem preconceito, né? Acho que é médico de louco. É isso, Sim. É preconceito. E também tem um detalhe muito grande. Existem muitas ovelhas, agora vou dizer assim, relacionado à igreja. Existem muitas ovelhas que são oprimidas realmente pelos seus pastores, Sim. pelos líderes, no geral. É. E a hora que essas pessoas começam a adoecer, os líderes acham que é demônio. Que é opressão, que é falta de oração, que não tem o que fazer. Aí essas pessoas procuram ajuda psicológica. E elas aprendem que elas também têm, elas são importantes e que às vezes elas podem falar assim, agora eu não posso, hoje eu não vou, eu preciso cuidar da minha casa, eu não vou poder fazer isso. E aí os pastores acham que o psicólogo está fazendo uma lavagem cerebral na vida dessa pessoa. Porque ela deixou de ser serva, escrava. Exatamente. Mas isso não tem nada a ver com luto. A gente está indo para um outro caminho que não é o tema. Corta! Não sei se Francine está com espinho de peixe entalado na garganta e ela quer falar. Não, mas Fala, irmã, o que mais? Vamos lá. O que você gostaria de falar? Sobre a legitimização. Eu quero validar o seu sentimento. Abraço, meu abraço. Eu vou abraçar o seu abraço. É falar sobre a necessidade de falar sobre saúde mental dentro da igreja. A gente não pode deixar de falar. Vocês pararam pra pensar que massa que seria a Fran aqui na segunda-feira respondendo a pergunta de vocês? Quanta experiência ela tem de vida, de ministério, de trabalho. E acho que segunda-feira que vem eu vou dar um susto em vocês. Vai ser Carlos Ribas responde, mas vai aparecer... Não, eu vou ficar nas perguntas. E eu vou me cobrar de botar a pergunta do Leonardo Frates Mittersteiner pra você responder. Vou pegar firme. Mas voltando ao luto. Gente, é muito sério, tá? Falando agora sobre saúde mental e o luto. O que eu quis dizer com tudo isso? Sobre procurar ajuda, procurar remédio, procurar apoio. Até nessa fase do luto, até nessa dor que você está passando. Às vezes você vai até a igreja e o pastor acha que é bobeira, que você tem que buscar mais de Deus. Eu concordo 100%. Mas não é falta de Deus a depressão, a tristeza, o luto. Exatamente. Não é falta de Deus. Você pode chorar? Pode chorar. Você pode esbravejar? Pode esbravejar. Você pode se irritar? É óbvio, você está sentindo uma dor. Sim. Não necessariamente que você deixou de acreditar em Deus. E é uma dor que não tem onde apertar para parar de doer. Exato. Eu tive um caso de uma jovem que ela teve 2 perdas gestacionais. Nossa. 2 perdas. E o sonho dela e do esposo eram ter filhos. Então ela teve 2 perdas. E assim, os relatos que me vinham era que os líderes não deram bola, os irmãos não validavam esse sentimento, porque é um luto não reconhecido. Tipo assim, é só uma gestação. Não viu, né, o feto, Exatamente. não segurou o bebê no colo. Exato. E daí tem um detalhe. Para a mãe, a dor é diferente do pai. Às vezes o marido não tem essa dor como a mulher que está gestando. Ah, sim. É diferente. E graças a Deus, hoje, ela depois de 1 ano, ela teve bebezinha agora. Ela tá com uma filha nos braços, coisa mais amada. O Senhor honrou a vida dela. Mas entendendo que é uma dor que não tem onde apertar, não tem onde parar de doer. Então nós precisamos entender como igreja. Bom, e nós não podemos esquecer que nós somos patrocinados pela Gasfajol, fábrica de joias que tem mantido a gente desde o começo do primeiro projeto Chapecó, lá atrás, em 2016, 2017. Então, Gasfajol. E a Gasfajol tem uma loja incrível. Ó, olha o site deles. Tem muita coisa boa lá. 38 anos de experiência, frete grátis acima de R$800, ouro com garantia. Garantia eterna do ouro.
É isso aí, tá? Comprou no Pix, ganha desconto. Enfim, tem lindas alianças e etc e tal. Então, não se esqueça, o site é gasfajol.com.br. Acesse e faça sua joia sob encomenda. Tem joias que você pode comprar no catálogo deles, mas você pode fazer a joia do jeito que você quiser. Tá, mas voltando então para o senso comum, porque para mim o senso comum é que o luto está intrinsecamente vinculado à morte de alguém. Você está dizendo que o luto também é da perda de emprego. Eu acho que a maioria, se você perguntar para 100 pessoas na rua, o que é luto? Ah, é depois que morre alguém. Sim. A maioria. Você concorda? A maioria. Luto, quer dizer que se eu perder o emprego, eu posso passar pelo luto também? Sim. Igual ter perdido alguém que eu amo? Não necessariamente com a mesma intensidade. Ah, Porque o que acontece? Geralmente as pessoas associam o luto com a morte, né? E é o que você falou mesmo, é o senso comum. Mas o luto, ele é uma resposta natural a uma perda. Então, que seja a perda de um emprego, a perda de um ente, a perda de um animal de estimação, a perda do relacionamento, de uma separação. Uhum. Não necessariamente a pessoa morreu, mas houve uma separação de Sim. tantos anos. Então, ela é uma resposta natural à perda. E aí você vai passar por esse sofrimento. O que vai determinar isso é a intensidade da dor. Entendi. Claro que vamos pensar nas fases, né? Sim. Não necessariamente você vai passar por essas fases na perda de um emprego, mas você nega, você fica com raiva. Se eu tivesse sido um melhor funcionário, se eu tivesse feito diferente, ou se eu tivesse falado tal coisa, e aí você passa por tudo isso também. Tá, entendi. Bom, enfim, é um assunto, tem muito pano pra manga, mas e você? Quero saber o que você pensa sobre o luto. Coloque aqui nos comentários. E se você passou por alguma experiência, Sim. de repente um dia você estava sofrendo muito com o luto, acordou um dia, virou a chave, entendeu, falou, não, a partir de agora eu vou seguir minha vida, venci o luto. Na Bíblia a gente vê várias situações que o luto tinha um prazo. A pessoa tinha um prazo de tanto tempo para chorar o luto. Então, passava esse prazo, tinha que tirar a roupa de saco, lavar o rosto, comer e seguir a vida. Então era meio que forçado. Então, até tal data você pode chorar, depois tem que seguir tua vida. Se funcionava melhor assim do que hoje, enfim, são assuntos que como a Fran disse, é de pessoa para pessoa, tá bom? Coloque seus comentários aí importantes. Considerações finais, dona Fran. Vamos entender, né, como cristãos, que vivenciar o luto de uma forma saudável é normal e também agrada o coração de Deus, no sentido de você expressar para o Senhor a sua dor, o que você está sentindo de verdade. E aí entra aquele papel da igreja no acolhimento, de cuidar, de amparar, de estar ali. Fran, vai ser chato ficar toda hora ouvindo? Vai, mas a pessoa precisa desse espaço também, para que aonde ela possa colocar as dores. Existe também, amor, vários grupos de apoio. Sim. Grupos de apoio relacionado ao luto. Na pandemia, nós vimos vários grupos sendo formados de pessoas que perderam alguns familiares, entendendo como é que funcionava esse processo, porque não houveram velórios, não tinha velório, não tinha nada, então foi um luto muito mais difícil ainda, né? Então existem todos esses fatores, mas fica aqui a minha dica: procure ajuda, né? Se você está passando por alguma dificuldade, se você não está conseguindo lidar com a perda de um relacionamento, com a perda de um ente querido, procure ajuda, né? Eu me coloco à disposição. Deixa eu colocar aqui o teu WhatsApp. Eu atendo na modalidade online e atendo presencial aqui em Chapecó. Atendo só mulheres. Fala teu número aí, 99159 6856. Me chama lá, vamos conversar, vamos marcar um horário, vamos tomar um café online ou presencial aqui em Chapecó, para que você possa falar o que está sentindo também, procurar ajuda. Fico à disposição, tá aqui meu contato, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, uma terapia com base científica, focada em pensamento, emoção e comportamento. Também estou fazendo uma especialização
em terapia do esquema, que é muito legal, trabalha as formas de esquema de cada ser humano, como que cada ser humano funciona e reage É dentro pós-graduada em disso. terapia cognitivo-comportamental Tenho pela PUC. pós também em terapia cognitivo-comportamental e atendo na modalidade online e presencial. E estou aqui para o que vocês A precisarem. vantagem do online é que você pode ser de qualquer lugar do mundo Isso aí. e ter a Fran como sua psicóloga. Isso é uma grande Fazendo vantagem. terapia na comodidade da sua casa, com a sua xícara de café, De pijama. de pijama. É Não precisa nem verdade. fazer escova para sair na rua. Pode fazer de qualquer jeito. Não precisa pagar estacionamento. Nada, nada, nada. É verdade. É muito, muito cômodo. Sim. E como a psicologia não precisa de contato físico, tá 100% dentro do Sim, setting terapêutico. o CFP, ele nos habilita ao atendimento online. Já tinha uns estudos antes da pandemia, na pandemia Foi liberou mais melhor. do que mais do que Mas necessário. uma coisa muito importante. Procure um profissional registrado no Conselho Federal de Psicologia. Isso é importante. Nós entendemos que hoje em dia tem muitos terapeutas, que é até uma pauta bem legal para a gente trazer nos próximos assuntos. Vários profissionais que se denominam terapeutas, mas Falsos procure. psicólogos. Gente, eu vejo perfil aqui, ó. Pera, bota denúncia aqui, denúncia. Eu vejo perfil de gente que eles colocam no perfil do Instagram. Pastor, escritor, psicólogo. Não, e resolvendo o seu problema em 6 sessões. Não, às vezes nem isso. Mas assim, ó, sabe? Daí teve até um caso que eu chamei, você é formado em psicologia? Não. Eu coloquei psicólogo lá porque as pessoas vêm sempre conversar comigo na igreja como se eu fosse. Cara, todo mundo se acha, né? Isso aí é exercício ilegal da profissão. Sim. Tá? É como no meu caso, teólogo. O cara nunca foi pra faculdade de teologia e coloca teólogo. Por que ele acha que ele é teólogo? Porque ele tem uma Bíblia em casa e ele lê. Você é biblista, então você lê a Bíblia, você não é teólogo. É complicado, então tome cuidado. Sempre procure. Tem que colocar teu CRP aqui. Sim. Como é que eu faço? Não tem outra linha? Vou ver. CRP 12 barra 222 53. 53. Agora vou ter que diminuir o tamanho aqui, ó. Aham. Boa! Aí, ó. Eu vou tirar o psicólogo, colocar PSI. Ponto. Isso. Procurem no Conselho Federal de Psicologia, no site, o nome do psicólogo, tem o registro certinho para você não ser enganado. É como um médico, né? Você vai ao médico, você espera que o médico cara vai enfiar o bisturi no sei lá e você não sabe nem que se o cara é formado de verdade. E o que mais tem de gente malaco hoje em dia. Sim. Ó, PSI Francine Ribas, CRP, Conselho Regional de Psicologia, 12/22253. Isso aí. O WhatsApp dela tá ali, Sim. O Instagram dela é PSI_Francine Ribas. Ou você procura meu marido, que eu estou lá no Instagram dele. Tá por lá, né? Tá por lá. Às vezes ela pega meu Instagram e ela faz umas postagenzinhas, viagens, Eu invado. Invado o Instagram do marido. Isso aí. É isso aí, então. Gente, olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, deixe seu like, ative o sininho, mande pras pessoas. Sexta-feira, depois de amanhã, tem o episódio 8 ou 9 do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Para quem já é membro pagante do canal aqui do YouTube, já recebeu esses episódios antecipadamente, tá? Aos meus alunos do CETIB, hoje foram finalizadas as gravações das matérias do CETIB Online novo e já está entrando no ar daqui a pouquinho. Na verdade, essa live, esse vídeo é 9 horas da noite, já deve estar no ar já no site do CETIB. E vocês podem acessar o novo CETIB. Quem foi aluno do CETIB Online antes de 2025, você tem acesso ao CETIB Online, volta lá e acessa de novo, porque mudou as matérias e você ganhou de graça. Verdade. Você já é aluno do CETIB Online desde 2000 não sei quanto, e você assistiu as matérias antigamente, agora são matérias novas. Na verdade, são as mesmas matérias, mas com o DNAzinho da Escola Avançada de Libertadores e no novo modelo do CETIB. Então é legal você rever as matérias, tá bom? É isso, dona Fran. E também aqui em Chapecó, para quem mora em Chapecó região,
mentorias presenciais com o pastor Carlos. Porque Ribas. agora temos a nossa clínica. Sim. Então, a Fran não tem mais um consultório dentro de uma clínica com várias outras profissionais. Agora nós abrimos a nossa própria clínica Sim. de saúde mental. Então tem o consultório da Francine e tem o meu escritóriozinho lá de negócios internacionais. Não sei. É a firma. Tá lá. Tá lá. Eu atendo meus No mentorados, ministério. eu converso com os irmãos, eu dou aconselhamento pastoral, eu Faz discipulado. assino livro. É lá, é o escritório. Eu nem sei como é que eu chamo. Eu não sei como é que eu chamo. Então, é uma célula, é o escritório da Igreja Unção e Poder em Chapecó. Isso aí. É isso. E você pode marcar a mentoria presencial É. aqui em Chapecó com o Carlos Ribas. É isso aí. Então, dê o like, se inscreve e te espero sexta-feira no Na Guerra. Tchau, tchau.